Fala aí pessoal, beleza? Quem falou que tá trazendo mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o Brasileirão, chegando na sua 27ª rodada. Começando hoje, sábado, dia 16 de outubro de 2021, né? Brasileirão 2021. Antes de tudo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal se for novo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos resumir rapidinho a última rodada, a 26ª. Tivemos o Bragantino vencendo por 1 a 0 o Atlético Goianiense. E com essa vitória o Bragantino assumiu a terceira colocação. O Bahia empatando em 0 a 0 com o Palmeiras na Arena Fonte Nova. Segundo jogo do Guto Ferreira no comando do Bahia. E são dois jogos, uma vitória e um empate. E o Palmeiras no segundo turno muito mal. O Palmeiras no segundo turno seria o lanterna. Se fosse pegar só, se você somar os pontos no segundo turno, o Palmeiras seria o pior time. Mas contando o campeonato todo, hoje ele ocupa a 5ª posição. E agora já era pro título, né, mano? Vamos tirar o Palmeiras da briga. Eu acho que fica só Atlético e Flamengo mesmo. Todo mundo acha que concorda. O Atlético Mineiro, que é o líder, venceu por 3 a 1 o Santos. Um jogo muito polêmico. Teve 4 pênaltis. O juiz só marcou 2. E o Hulk não jogou, né? Era um desfalque, estava suspenso. O Galo também tinha desfalques, né, por seleções. O Arana na seleção brasileira e o Júnior Alonso na seleção paraguaia. E ainda o Alan Franco na seleção equatoriana. Mas venceu por 3 a 1, teve muita polêmica, teve o diretor do Atlético invadindo a sala do VAR, os líderes aí, né, Atlético e Flamengo, Flamengo que venceu por 3 a 1 o Juventude no Maracanã, um monte de troca de farpas aí nas redes sociais, no Twitter principalmente, né? Na rádio, lá em Minas, o clima nos bastidores entre Flamengo e Galo tá quente, e quando os dois se enfrentarem também, promessa de um jogão e de uma rivalidade absurda, né? Os dois que devem brigar pelo título, não sei se até o final do campeonato, né? Mas é o que indica, lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos, né? Conseguiu agora, nessa rodada, vencer. Os dois venceram pelo mesmo placar, né? O Galo venceu o Santos e o Flamengo venceu o Juventude, inclusive fazendo um gol de falta que não fazia desde 2018, um golaço do Andréas Pereira, que tá jogando muito, né? Continuando com os outros resultados da rodada 26, a Chapecoense empatou em 1 a 1 com o Atlético Paranaense na Arena Condá. O Fortaleza venceu por 1 a 0 o Grêmio. O Grêmio, que anunciou o novo técnico, é o Wagner Mancini, deixou aí o América Mineiro para assumir o Grêmio e tentar essa missão de livrar o tricolor imortal do rebaixamento. Coisa que ele fez ano passado com o Corinthians, né? Ele estava fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense, resolveu deixar o Atlético para ir para o Corinthians e salvou o time do rebaixamento, mas a situação era diferente, porque o Corinthians estava ali brigando contra o rebaixamento, mas não estava dentro da zona. O Grêmio está desde o começo do campeonato dentro da zona de rebaixamento e hoje é o vice-lanterna. É bem mais difícil do que aconteceu ano passado com o Corinthians, embora o time do Grêmio dessa temporada seja bem melhor que o do Corinthians na temporada passada. Mas a situação é difícil, né? O Mancini, que tem um histórico ruim, né? Ele rebaixou 5 times, salvou 3, um deles o Corinthians ano passado. Vamos ver o que ele vai fazer com o Grêmio. É a última esperança do torcedor tricolor, né? Bem, os outros resultados: o Corinthians venceu por 1 a 0 o Fluminense na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. O Internacional venceu por 3 a 1 o América Mineiro, o último jogo lá do Mancini. O jogo foi no Beira-Rio, então o Mancini nem voltou para Minas, né? Ele já ficou lá mesmo para assumir o Grêmio. O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Ceará no retorno do Rogério Ceni. O São Paulo apresentou um futebol melhor, jogou bem, jogou melhor que o Ceará, mas não conseguiu vencer, né? Inclusive saiu perdendo, um belo gol do Fabinho pro Ceará. E aí, no rebote do goleiro Richard, o Calegari empatou o jogo. Cuiabá venceu por 1 a 0 o Sport, e isso aí fechou a rodada 26. Agora vamos aos jogos dessa 27ª rodada. Começando hoje com Chapecoense e Fortaleza, às 7 horas, na Arena Condá, né? Não é no Castelão. Na Arena Condá, então, o jogo na casa da Chapecoense. Chapecoense que já está rebaixada. A lanterna do campeonato, tenta terminar o campeonato com a dignidade, né? E tentando não fazer a pior campanha da história. Bem, meu palpite é uma vitória de 3 a 1 para o Fortaleza. O Fortaleza tem jogado melhor fora de casa, né? Com sua torcida, finalmente na última rodada conseguiu vencer. Primeiro jogo que o Fortaleza vence com torcida no Castelão nessa temporada. Foram 3 jogos, tinha perdido os outros 2 por 3 a 0, conseguiu vencer o Grêmio. Eu acho que também tiramos o Fortaleza à beira do título, né? Sempre relutamos para botar ou não Fortaleza brigando pelo título, sim ou não. Agora eu acho que não dá mais. Mas está ali brigando por uma vaga na Libertadores, já é um campeonato histórico do Fortaleza, que também está na semifinal da Copa do Brasil, que é semana que vem. Bem, o outro jogo hoje é 9 da noite na Arena Independência.
América Mineiro e Bahia. O América agora sem o Mancini, não decidiu ainda o que vai fazer, não anunciou nenhum técnico. O presidente, inclusive, ficou bem... Deu umas entrevistas dizendo que estava bem chateado com a postura do Mancini, ter avisado com mensagem que não ia mais voltar para o América, né, que estava saindo. E o Bahia com o Guto Ferreira até agora invicto, foram 2 jogos, né, uma vitória e um empate. E a vitória foi fora de casa, onde venceu por 2-0 o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, onde é bem difícil vencer, né? Então eu acho que o Bahia vai vencer o América também por 2-0. Amanhã às 4 da tarde tem Atlético Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada. O Atlético com o Alberto Valentim até agora só conseguiu uma vitória. E o Fluminense nos últimos jogos não vem bem. Nos últimos 3 jogos perdeu 2, empatou 1 e não marcou gol nenhum deles. Então são 3 jogos sem marcar gol. Eu acho que vai mudar agora, vai empatar 1-1. No mesmo horário, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Internacional. Palmeiras com a campanha muito ruim no primeiro turno, no segundo turno, como eu falei antes. E o Inter vem de 2 vitórias seguidas, né? Jogando bem e fazendo muitos gols. Meu palpite para esse jogo é 2-2, com domínio do Internacional. Às 6h15 o Ceará recebe o Bragantino no Castelão. O Ceará com o Thiago Nunes só conseguiu uma vitória até agora, que foi contra a Lanterna Chapecoense em casa, ainda com gol de pênalti. E o Bragantino é um dos melhores times do campeonato. Eu acho que o Bragantino vai vencer esse jogo por 2-0. No mesmo horário, o Grêmio enfrenta o Juventude na Arena do Grêmio, duelo gaúcho, um clássico, o Grêmio precisando vencer desesperadamente. Estreia do Mancini, eu acho que vai dar uma injeção de ânimo e o Grêmio vai vencer por 1-0. Também às 6h15, lá em Goiânia, duelo dos Atléticos. Atlético Goianiense contra Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense, que é o 11º colocado, e o Galo, que é o líder. Meu palpite é 2-0 para o Atlético Mineiro. Às 8h30, o Sport recebe o Santos na Arena Pernambuco. O Sport que vinha numa recuperação, né, conseguiu 3 vitórias seguidas para um time que todo mundo já estava dando como rebaixado, assim como a Chapecoense. Mas na última rodada acabou perdendo de 1-0 para o Cuiabá. E vive um momento também podendo perder 13 pontos no campeonato por uma escalação irregular de um jogador. Eu acho que isso pode estar abalando talvez dentro de campo. Mas a derrota para o Cuiabá foi 1-0, gol de pênalti também. Foi um jogo bem equilibrado. O Santos é outro time que briga contra o rebaixamento. E é um dos times aí responsáveis por fazer a denúncia da escalação irregular do Sport, né? Porque já está preocupado com o possível rebaixamento. E é um confronto direto, né? Eu acho que vai empatar. Meu palpite é 1-1. O Flamengo encara o Cuiabá no mesmo horário, jogo no Maracanã. O Flamengo brigando pelo título, com 2 jogos a menos e 11 pontos a menos que o Atlético Mineiro. O Cuiabá pode sonhar com uma vaga na Libertadores, já que teremos o G9, né? Muito provavelmente. Mas eu acho que o Flamengo vai vencer o jogo por 4-1. E na segunda-feira fica o clássico São Paulo e Corinthians no Morumbi. Segundo jogo do Rogério Ceni, nessa volta para o São Paulo. E é uma pedreira que sempre é, né? O São Paulo sempre tem muita dificuldade para jogar com o Corinthians, principalmente quando é fora de casa, mas o jogo será em casa, com torcida única, né, para o São Paulo. Só estamos tendo torcida única, mas no Rio de Janeiro foi liberado aí para o clássico Fla-Flu ter torcida para o adversário também, né, para o visitante. Mas no caso em São Paulo, já normalmente é clássico torcida única, né. O meu palpite é uma vitória de 2-1 para o Corinthians. E é isso, pessoal. Deixe os seus palpites aí nos comentários. Diz como é que tá seu time aí na tabela. E semana que vem, ou na segunda após o jogo do São Paulo com o Corinthians, ou na terça-feira, tem o resumo da rodada. Daquele jeito, né? Um pouco diferente aí. Que eu fiz um teste ontem no vídeo sobre as eliminatórias, né? E não deu problema. Então acho que eu vou fazer daquele jeito o meu resumo da rodada, né? Botando a tela dos gols um pouco menor. E a minha também um pouco maior do que era, né? Dividindo a tela. Aí não corre risco de ter problema com direitos autorais. De bloqueio, né? Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E também ativa o sininho das notificações. Tamo junto, até o próximo. Valeu, falou e tchau.